infelizmente, né, o momento, a ocasião que nos traz aqui não é das melhores e nem a que nós esperávamos, como vocês, mas eu gostaria de agradecer essa família que tem sido família realmente para o Milton, sua família, que durante esses 2 anos de luta estiveram juntos. Quando chegamos aqui na sexta-feira, nos alegrou muito o coração de ver tudo que estava acontecendo, e havia um sentimento de tristeza, de despedida, mas não de desespero. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Era dor da partida, mas não de desespero, não de perca completa e nem de derrota. E eu gostaria nessa manhã de olhar junto com vocês no livro de Hebreus, um pouquinho a respeito dos heróis da fé. O que é verdadeiramente fé? Porque a maioria dos cristãos na igreja hoje não sabem realmente o que é fé e, como consequência, não vivem pela fé, vivem pelos olhos, vivem pelos seus próprios desejos e vontade. E a gente vai considerar a questão que o autor nos coloca, que é: qual é a coisa que, se você tiver, você pode enfrentar qualquer situação que a vida jogar sobre você? Que coisa é essa que, se você tiver, você será capaz de enfrentar as piores situações, as maiores adversidades e até as aparentes perdas, sem desmoronar, sem desesperar? Que coisa é essa? E é o que nós vamos ver nessa manhã, porque existe aí no mundo religioso uma ideia de que fé só existe quando se ganha, que só existe fé quando nós oramos pelo câncer e o câncer desaparece, que só existe fé quando nós oramos por algo e essa oração é respondida, que só existe fé quando nós oramos pela dor e ela vai embora, só existe fé quando nós oramos pelo cego e os olhos dele se abrem. Mas e quando nós oramos e o câncer não vai embora? Como foi o caso da Érica, milhares de pessoas orando por ela. Vocês aqui, toda a família, vinha no Brasil e fora do Brasil, no mundo, intercedendo pela cura dela. Porque eu sempre dizia: Senhor, a cura da Érica é a cura de todos nós. A cura dela é a cura de todos nós. E quando os olhos do cego não se abrem, e quando a dor não desaparece, e aí? E quando você ora e os seus filhos são bem-sucedidos? E quando você ora pelo emprego e você ganha aquele emprego? Quando você ora por uma promoção e você alcança essa promoção? Mas e quando nós temos um filho problemático? E apesar de toda a nossa oração, as circunstâncias não estão mudando. E quando nós oramos tanto por aquela promoção e ela é entregue a outra pessoa que não merecia, segundo os nossos julgamentos? O que acontece quando você não encontra o amor da sua vida? A fé está presente só quando nós ganhamos, ou ela também está presente quando nós perdemos? E no livro de Hebreus, se você pode abrir comigo, no capítulo 11, nós vamos ler o texto a partir do versículo 32, que diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam bocas de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos, que ressuscitaram.
Mas a segunda lista é um pouco diferente. A primeira é daqueles que oraram e todas as suas orações são respondidas. Mas existe uma segunda lista. Ele diz: outros, ou há outros. Em outra tradução, foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. O livro de Hebreus foi escrito para uma igreja, para várias igrejas que estavam passando por um momento como esse que vocês estão, que estavam abatidas, sofrendo, pessoas que estavam passando por provações terríveis, pessoas que estavam angustiadas, pessoas que tiveram os seus parentes, às vezes um marido, uma esposa, apedrejado até a morte, ridicularizado, marginalizados pela sociedade por conta da sua fé, pessoas que foram difamadas, que perderam seus empregos, e alguns sofreram violência física e até a morte. E provavelmente, como muitos de nós, eles estavam se perguntando: vale a pena crer? O cristianismo é real? Essa fé cristã funciona? Porque se ela fosse verdadeira, se ela funcionasse, eu não deveria estar passando por isso. Será que a fé cristã funciona para mim? Porque parece que a minha vida antes de Jesus era melhor. Parece que eu não tinha muitos problemas. Eu não sei se ela está funcionando para mim. Parece que quanto mais eu oro, mais... A gente tem um ditado lá no Pará, né? Quanto mais eu oro, mais visagem aparece. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já se fez essas perguntas? Meu Deus, se o cristianismo é real, eu deveria estar melhor, mas eu não estou. Parece que as coisas estão piorando cada dia mais. A grande verdade é que se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, em 10 minutos você já vai ter essa sensação. Mental é real. E o livro de Hebreus foi escrito para responder a estes questionamentos nossos. Por que a Érica não foi curada? Por que o Senhor levou a esposa do nosso pastor? E ele vai dizer que essa coisa que você, se você tiver ela, não importa a situação que você tiver, você vai permanecer. Você vai continuar firme. Se você tiver essa coisa chamada fé, você poderá superar qualquer obstáculo, enfrentar qualquer desafio, seja qual for. Essa coisa que se Deus me der, eu posso vencer. Que coisa é essa? Todos nós queremos essa coisa. Chama-se fé. Mas ela não é como um botãozinho que nós apertamos e uma mágica acontece. Hebreus diz que pela fé isso e aquilo aconteceu. Pela fé as pessoas enfrentaram desafios, julgamento, obstáculos, problemas. Pela fé enfrentaram, conquistaram, tiveram grandes vitórias. Mas a chave para entender Hebreus 11, esse texto que nós lemos, está no versículo 35, que diz assim: pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos, que ressuscitaram. Há outros, porém, que foram torturados. Há outros, porém, que as suas orações não foram respondidas. Há outros, porém, que não receberam nessa vida aquilo que Deus havia prometido. Há outros, porém, que sofreram até a morte. E Ele está dizendo para nós que a fé está presente tanto quando nós ganhamos
quanto nós perdemos. O ingrediente para aquele que ora e tem a sua oração respondida, e para aquele que ora e não tem a sua oração respondida, a coisa que está presente chama-se fé. E ele está dizendo, nós precisamos parar com essa ideia de que se nós não recebemos a cura é porque faltou fé. Não, precisa ter fé para viver o momento que vocês viveram essa semana. Precisa ter fé para confiar que algo há maior, que Deus tem um plano maior reservado para nós. E por isso nós estamos passando pela situação que nós estamos passando. A fé para vencer e para perder. Só que se nós pudéssemos escolher, nós não líamos esse texto, nós parávamos no 34. Nós não íamos para a segunda lista. Se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos sempre a fé que conduz à vitória terrena, sempre a fé que conduz a triunfo. Nós queremos estar sempre na lista dos vencedores. Essa seria a nossa escolha. Se nós pudéssemos escolher entregar a vida para Jesus, significaria uma viagem num cruzeiro pelo Caribe, e não uma viagem num tanque de guerra. Mas a fé cristã é vivida não num cruzeiro pelo Caribe, mas no tanque de guerra, no campo de batalha. A nossa preferência em colocar a fé em Cristo seria de que nunca mais tivéssemos sofrimento. E existem muitos versículos nas Escrituras que, se nós pudéssemos, nós cortávamos eles pela metade. Filipenses 1:29 diz assim: pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Nós gostaríamos de parar só até crer em Cristo, não é? Nós não queremos a segunda parte. Nós não queremos sofrer por Ele. Quantos de nós temos esse versículo na nossa geladeira, reivindicando essa promessa, dizendo: Senhor, o Senhor nos prometeu que nós não iríamos só crer em Ti, mas nós iríamos sofrer por Ti. Mas Senhor, eu não estou sofrendo. Cumpra a Sua promessa. Quem aqui faz essa oração? Nós não fazemos essa oração. Há tantos versículos. 2 Timóteo 11: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia, aquilo que Ele me confiou. E nós queremos a primeira parte: oh Senhor, eu quero ser um apóstolo do Senhor, eu quero ser um grande mestre da Tua palavra, eu quero ser um missionário. Mas aí nós não dizemos: eu quero sofrer por Ti. Nós queremos os títulos, as honras, os privilégios. Nós não queremos sofrer por causa dEle. E todos nós que já seguimos Jesus por um tempo, vamos saber que essa é uma realidade da nossa vida. Dor e sofrimento são inevitáveis e inerentes ao discipulado, à vida cristã. No reino de Deus não tem apenas cabeça, tem cauda. Às vezes os heróis da fé são tirados dos campos de batalha, dos ombros de outros homens que os aplaudem, gritam e celebram. Mas às vezes os heróis da fé são tirados do campo de batalha, como a Érica, numa maca, numa cama, às vezes muito ferido e às vezes até mortos. Por que não celebramos da mesma maneira? Existem duas listas de heróis nesse texto, de heróis: aqueles que vencem segundo o padrão desse mundo, aqueles que têm suas orações respondidas sempre, que enfrentam gigantes, que ganham grandes batalhas. Mas existe aqueles que
E deixa eu te dar uma notícia muito boa hoje de manhã. A maioria de nós está na segunda lista. A maioria de nós está na segunda lista dos outros. Porque para cada apóstolo Pedro que é libertado da prisão, há um apóstolo Tiago que morre na prisão. Porque para cada Davi que ganhou grandes vitórias, há um seu melhor amigo chamado Jonatas que tem a sua cabeça decepada. Para cada velho santo que morre aos 95 anos de idade, 100 anos de idade, tem uma adolescente que morre subitamente de uma doença inesperada, como tem um casal de pastores aqui que vocês vivenciaram isso também esses dias. Qual é o denominador comum entre essas pessoas? Fé. O denominador comum nas duas listas é fé. Versículo 32 e 33, quando nós olhamos para a lista dos outros, aqueles que foram torturados, aqueles que foram presos, aqueles que ficaram sem casas, que foram ridicularizados e rejeitados, perseguidos, nós entendemos que eles fizeram isso porque eles tinham uma esperança maior, que eles puderam fazer isso porque o coração deles estava num lugar maior e melhor, porque eles acreditavam em algo maior da parte de Deus. E a maioria dos seguidores de Cristo, na maior parte do mundo, em toda a história, é mais parecida com a segunda lista do que com a primeira. Onde que Jesus estava, na primeira ou na segunda lista? A maioria de nós estamos na segunda lista. Mas em ambos os casos, se nós estamos falando sobre a emoção da vitória ou a agonia da derrota, nós encontramos uma coisa chamada fé. Fé. Em ambas as listas, em ambos os casos, nós encontramos a fé que vence. E nós encontramos a fé que vence as adversidades. Nós encontramos a fé que vai além. Eu lembro de uma história de um jovem pastor que foi enviado para consolar uma senhora que estava no leito da morte. E ele sentou lá naquela cadeira, sem palavras, sem saber como começar aquela conversa, e começou dizendo: olha, minha querida irmã, eu sinto muito que daqui mais uns dias logo você vai partir dessa vida, e você está deixando a sua família. E começou a falar tudo aquilo que a gente fala. E ela virou para ele e falou: filho, não há nada para ter pena de mim. O meu pai é dono de terras tanto desse lado quanto do outro lado do Jordão, que eu vou atravessar em alguns dias. Ele está aqui comigo e ele está lá também. Então, você está com pena de mim por quê? Essa é a nossa esperança. A fé que vence todas as adversidades. E aí ele dá uma lista daqueles homens que venceram, daquela lista que nós gostaríamos de estar. Gideão, uma história incrível de vitória no Velho Testamento, que tem um exército de 32 mil, e Deus diz: não, você vai lutar com 300. E sabe de uma coisa, Gideão? Ninguém vai com espada, ninguém vai com arco e flecha. Eles vão com a trombeta na mão e um jarro de barro. E ele vai lá com 300 homens e ganha. Uma história incrível da fé que vence as adversidades. Aí nós temos a história também de Baraque, que era um comandante militar. Estou voltando aqui. Era um comandante militar do exército israelita, lá no livro de Juízes. E o que acontece? Foi para o campo de batalha com o exército de soldados da infantaria, para lutar contra um exército cananeu que tinha 900 carros de ferro. E ele vai lá e ele vence. Não importa o que está armado contra você. Não importa o diagnóstico que você recebe.
Não importa qual é a situação que você está vivendo nesse momento, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, nós sempre podemos dizer: a minha situação é essa, mas eu sirvo o Deus que... O autor menciona na lista dos vitoriosos Sansão, que teve que lutar contra o exército filisteu quando ninguém estava do seu lado. Nós temos Jefté, o filho de uma prostituta, que se tornou o líder da nação de Israel. A fé que vence todas as adversidades. A fé em Deus que pode superar qualquer coisa. Onde você nasceu, quem foi o seu pai, sua mãe, a cor da sua pele, o seu status, a sua situação financeira. A fé sempre diz: com Deus eu posso vencer todas as coisas. Todas as adversidades. Com Deus nós podemos vencer todas as adversidades. Essa é a primeira lista. O pequeno Davi que derrotou o gigante Golias. O profeta Daniel que fechou a boca dos leões. Ah, como nós gostaríamos de ter uma história parecida com a deles. Mas o que é que, se você tiver, você vai vencer todas as adversidades? Quando a sua oração não é respondida, quando você não consegue vencer o gigante. E não importa a família que você veio, se era disfuncional ou não, amável ou não, violenta ou não, cheia de enganos, cheia de mentiras. O Velho Testamento fala pra gente de um jovem chamado José. Uma família disfuncional, uma família de loucos, queriam matar o seu irmão, que armaram contra ele. E Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Torna ele um grande homem, que depois a sua família vai ter que se dobrar diante dele e pedir ajuda. A fé que vence todas as adversidades. Eu vou contar para vocês a história de uma menina aqui. Às vezes nós precisamos ouvir histórias de pessoas como nós. De uma fé que vence e supera todas as adversidades. Essa menina nasceu lá na mata da floresta amazônica, sem energia, sem água encanada, que vivia da caça e da pesca. Seus pais nunca foram para a escola, nem suas primas, seus parentes. O pai, quando tinha algum dinheiro, era alcoólatra e vivia para beber. A mãe era quem sustentava a família, que era quem caçava, quem pescava, quem fazia tudo. Quando a mãe dessa menina estava grávida, ela estava grávida de gêmeos, morando no meio da mata com vizinhos, que o mais próximo ficava a quilômetros de distância. Na hora do parto, na hora que ela começou a sentir dores, o marido pulou no cavalo, foi atrás da parteira. Demorou tanto que quando voltou ela já tinha dado à luz a 2 bebês, 2 meninas, sozinha. O sonho daquela mãe era poder dar para os seus filhos aquilo que ela nunca teve. Com a ajuda de uma freira, ela se mudou para a cidade para que os seus filhos pudessem ir para a escola. Essa menina perdeu o irmão com 21 anos de idade num acidente trágico de trabalho. E esse irmão era o seu melhor amigo e também o pai que ela não tinha. Correndo na busca para fugir da pobreza, na busca para fugir da sua dor, ela se muda para uma outra cidade e encontra uma família de missionários. E bateu na porta deles e pediu um emprego, porque ela precisava comer, ela precisava estudar. E aquela família de missionário abriu as portas para ela, falou do amor de Deus, e ela entregou a vida para Jesus aos 16 anos de idade. Um ano depois, aquela família tinha o sonho de plantar igrejas na bacia amazônica, no Xingu, e convidou aquela menina de 16 anos para ir com eles, e ela foi. Aquela menina que foi como empregada, que ajudou a iniciar um movimento de plantação de igreja, depois se tornou uma pastora de uma igreja local, depois se tornou uma líder regional, depois se tornou parte de uma liderança nacional, e hoje aquela menina está aqui falando para vocês.
Essa é a fé que vence todas as adversidades. A fé que vence tudo que é contrário, todo diagnóstico. A fé que torna todas as coisas possíveis. Agora, gente, a fé é realista sobre as probabilidades. A fé não é negar a nossa real situação. Fé não é fechar os olhos e cruzar os dedos e torcer que o melhor aconteça. Não é enterrar a cabeça na areia. A fé diz: eu entendo a minha circunstância, eu entendo a minha realidade, mas eu sirvo um Deus que tudo pode. A fé que vence a adversidade, é isso que ele está nos dizendo. A fé que vence a relutância. Não houve nenhum líder na Bíblia que eu conheço mais relutante do que Gideão. No livro de Juízes, nós encontramos Gideão escondido, debulhando trigo, com medo de ser pego pelos midianitas. E aí o anjo do Senhor aparece para o medroso Gideão e diz: você é corajoso, o Senhor é contigo. Né? Gideão deve ter olhado para trás assim, para ver se o anjo estava falando com um poderoso guerreiro que estava atrás dele, porque ele sabia que ele não era esse homem. E Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que todas essas coisas terríveis estão acontecendo? Se o Senhor é conosco, por que o Senhor não está operando milagre? Por que já não vencemos? Se o Senhor é conosco, por que o Senhor não responde às nossas orações? E o anjo disse: o Senhor escolheu você para derrotar esse exército do qual você está fugindo. Então Deus, me dê um sinal, mostra-me que o Senhor está realmente comigo, que o Senhor está me chamando. Deus lhe deu um sinal e disse: Gideão, ele falou: Senhor, por favor, não fique com raiva de mim não, mas não tem como ser uma outra pessoa, tem que ser eu, me dê outro sinal. Deus lhe deu outro sinal, e assim foi, até que ele decidiu obedecer. Estava conversando com o Júlio ontem e contando para ele que a maioria de nós está dizendo: oh, se uma voz audível do céu falar comigo, aí eu vou saber que Deus está me chamando. Ah, se o espinheiro pega fogo, a sarça ardente, aquelas experiências loucas que tem na Bíblia acontecer comigo, aí eu vou obedecer o chamado de Deus para minha vida. Não vai não, você é um baita do mentiroso. Não vai não, sabe por quê? Porque tremendas experiências espirituais não conseguem inclinar um coração desobediente. Essa experiência de Moisés, vocês estão lembrados? O espinheiro pegou fogo. E o que ele dizia? Não sou eu, não sei, não dou conta, não tenho capacidade, não sei falar as mesmas coisas que você e eu dizemos muitas vezes. Então, grandes experiências espirituais não inclinam o coração que não está propenso a obedecer. E a obediência começa nas pequenas coisas. Então, o que é isso que, se nós tivermos, nós vamos poder superar todas as nossas inseguranças, todas as nossas incertezas, todas as nossas desculpas, todas as nossas insuficiências, todas as razões pelas quais nós dizemos que nós não podemos fazer e nós usamos para justificar a nossa falta de obediência. Essa coisa chama-se fé. Fé. Tem uma pesquisa que diz que os homens só se sentem seguros para entrar no novo emprego quando eles têm 60% de certeza, e as mulheres 100%. A maioria de nós está usando esse mesmo padrão para o reino de Deus, e não funciona assim. Porque no reino de Deus, o chamado é maior do que nós, a obra é maior do que nós,
O Senhor que nos chama é maior do que nós. Nós nunca vamos nos sentir capazes, nós nunca vamos nos sentir prontos, nós sempre vamos nos sentir inadequados para a tarefa que nós somos chamados. Por isso precisamos de fé, que diz: eu não faço ideia de como que vai ser isso, não tenho ideia de como vai acontecer. Oh Senhor, e nós vamos com a perna tremendo, com medo, porque nós não temos certeza, nós não temos tudo arrumadinho, tudo está a favor. O reino de Deus funciona diferente. É por isso que, ao contrário da maioria dos jovens, dos adolescentes e até dos adultos que tem hoje, eu fiz diferente. Eu busquei o reino de Deus primeiro. Eu não disse com 16 anos: para aí que eu vou terminar o 2º grau, depois eu vou para a faculdade, quando eu terminar a faculdade eu vou arrumar um emprego, aí eu vou me casar, aí eu vou ter filhos, aí depois eu vou dizer sim para o chamado de Deus. Aí depois eu vou ser um voluntário na obra. Eu encontro pessoas nos últimos 20 anos pastoreando que dizem: pastora, eu estou aí trabalhando no negócio próprio, estou terminando de construir minha casa, comecei um negócio para aumentar a renda lá em casa, assim que a vida estabilizar, pode contar comigo. E eu viro para eles e falo: não vai não, não conto não. Porque se Deus não é prioridade na sua vida agora, Ele não vai ser amanhã. A melhor maneira de saber como que uma pessoa vai ser amanhã, no seu futuro, é o seu passado imediato, é o que ela está fazendo. Quando melhorar, eu vou ser mais generoso com a obra de Deus, eu vou dar para missões, eu vou apoiar um missionário no campo, eu vou contribuir com o projeto. Calma aí, não vai não. Porque se Deus não é prioridade na sua vida financeira agora, Ele não vai ser amanhã. Se Ele não é prioridade no seu tempo hoje, Ele não vai ser amanhã. E eu costumo dizer isso para os jovens: buscando o reino de Deus primeiro. No campo missionário eu estudei, no campo missionário eu fui para a faculdade, no campo missionário eu me casei, no campo missionário eu tive filhos, e no campo missionário eu continuo servindo o Senhor com tudo que Ele tem me dado. Porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Só que nós fazemos o contrário, porque nós somos o dono da nossa vida. Nós acrescentamos todas as outras da nossa vida, as outras coisas da nossa vida primeiro, e Deus fica no final da lista. Precisa fé. Por que nós fazemos isso? Porque não temos fé. Porque não exercemos fé, não exercitamos a nossa fé. E aí não temos coragem de viver uma fé que supera toda resistência. Deixa eu dar um conselho para vocês aqui, homens e mulheres que têm resistido o chamado de Deus para a sua vida. Dê um passo de fé hoje. Dê um passo de fé hoje. Talvez o Senhor tenha te chamado para liderar um grupo pequeno. Eu aposto que nessa igreja deve ter uma grande batalha para multiplicar grupos pequenos, porque não tem gente com disposição e fé para dizer: eu sou um voluntário, vou começar um grupo pequeno na minha casa. Ou vocês são diferentes do resto do mundo? Tem gente aqui nas fileiras dizendo: eis-me aqui. Onde que é para começar um grupo pequeno? Quando? Está aqui a minha casa, está aqui o meu tempo. Então, se você tem relutado, dê um passo de fé. Às vezes é para se envolver no ministério da igreja, para missões, para fazer algo, e você sabe que Deus tem chamado, mas você tem resistido. Pare de resistir, pare de empurrar com a barriga, pare de dar desculpas. Dê um passo de fé, e com a ajuda de Deus você pode dizer: Senhor, eu não faço ideia da confusão que eu estou me metendo, mas eis-me aqui. A gente estava compartilhando com o Júlio, e que tem ido para o nosso projeto, o pastor Daid, que está aqui, que é o líder do projeto. 20 anos atrás, Clenildo, que alguns de vocês já conhecem, eu vou conhecer hoje à noite. Nós tínhamos um barquinho, ele era um protético, o protético era um dentista prático, anos atrás. Nós íamos para as comunidades ribeirinhas
com uma cadeira, anestéticos, boticão. E uma panela que a gente botava lá fora para ferver água e esterilizar aquele boticão. E durante o dia nós passávamos o dia extraindo dente, fazendo culto à noite. 20 anos depois, nós temos um barco com uma clínica totalmente montada. Às vezes 10, tivemos até 15 dentistas, né? Idade. Júlio, pessoas como Júlio, protético, que vem, que traz todo o seu material, todo o seu equipamento. E durante 10 dias nós navegamos o rio com a melhor clínica, provavelmente, do Pará. E se brincar, do Brasil. Porque Deus honra a pequena fé. Porque Deus honra os pequenos começos. Porque Deus honra a simples obediência. E nós estamos querendo ter tudo planejado, tudo pronto, tudo certinho. Do contrário, nós não damos um passo. E isso não é fé. A fé diz: eu não faço nem ideia de como que vai ser amanhã, mas eu tenho uma esperança grande. Mas eu sei que Ele está no controle. Você precisa de fé para resistir, para superar essa tentação de resistir. E você precisa de fé para superar a tentação de desistir. Na segunda lista, que começa com os outros, o autor de Hebreus está falando de um grupo de jovens, ou os mártires macabeus. Talvez alguns de vocês já ouviram falar deles. Viveram 200 anos antes de Cristo, foram mortos por um rei terrível chamado Antíoco. 7 irmãos que foram levados diante da praça pública. E para cada um deles a pergunta era: você nega Jesus? Você se submete a mim? Você deixa de obedecer o seu Deus e obedeça a mim? E eles diziam não. E aí os seus membros eram cortados, mutilados, jogados ainda respirando na fogueira. Iam para o próximo irmão. 7 irmãos. Que fé é essa que vai nos ajudar a resistir à tentação de desistir? Quando você olha para os homens e as mulheres de Deus, até aqueles que nessa vida têm grandes vitórias, não pense que a vida deles é só feita de vitórias. Tem muitas lutas, tem muitas batalhas. Alguns anos atrás, eu estava 8 meses grávida com a minha segunda filha. E fui assaltada, mão armada, um revólver na barriga, um revólver na cabeça. Levaram todo o dinheiro que eu tinha, e era o dinheiro que a missão tinha. E eu entrei em trabalho de parto com o trauma daquele momento, daquela situação. Praticamente eu ainda nem estava recuperada desse trauma. Nossa igreja foi arrombada e eles levaram todos os nossos equipamentos de som. Mais de 20 mil reais. E durante aquela semana, vários membros da igreja tiveram suas casas assaltadas, arrombadas. E chorando ainda, me recuperando daquele trauma que eu chorei praticamente o mês inteiro. E dizendo: Senhor, onde o Senhor está? Por que tudo isso está acontecendo? Fazendo as perguntas, até porque eu sou uma pessoa muito matemática. 2 mais 2 precisa ser 4 para mim. Mas com Deus não funciona assim. E no fim daquela luta dizer: o Senhor é Deus. Para onde irei eu? O que eu vou fazer da minha vida se não é fazer o que o Senhor me chamou? Que graça que vai ter a minha vida em outro lugar? Eu não estou segura em nenhum lugar. E eu vivo, se vocês assistem os jornais, na cidade mais violenta do Brasil, com muros altos e cachorros ferozes, cerca elétrica, vigiando sempre quem está te seguindo. Mas onde mais poderia eu viver? Você não está seguro em lugar nenhum. O lugar seguro para você é o lugar da vontade de Deus para a sua vida. Amém. Se você tiver essa fé que vai superar a tentação de desistir nos momentos difíceis,
Quando a vida dói, e às vezes ela dói incrivelmente, o que é que nos dá a capacidade de viver esse momento que nós estamos vivendo? O que é que nos dá a capacidade de permanecer firme, de não desmoronar quando as coisas vão ao contrário, quando a vida nos atira com pedradas, quando a vida nos tira coisas preciosas? Hebreus diz que é a fé. Eu quero encerrar esse momento com vocês contando. Tem um filósofo de uma universidade de Nova York, ele diz que quanto mais nós idolatramos valores finitos, mais ansiosos e neuróticos nos tornamos. E ele continua dizendo: suponhamos que o meu centro de valor é a minha saúde, meu partido político, a minha atratividade sexual, meu dinheiro, minha beleza, meu trabalho, minha profissão, etc. Se o meu centro de valor é uma dessas coisas, quando essas coisas estão sob ameaça, e elas sempre estão, eu fico abalado até as profundezas do meu ser. Portanto, eu tento não pensar nisso, a fim de manter a minha paz. E quantos de nós vivemos assim? Para manter a paz, porque toda a nossa vida está sob ameaça. Não há nada no nosso controle. Você que pensa que tem alguma coisa sob seu controle, não há absolutamente nada. Tudo pode desaparecer num estalar de dedos. E o que acontece se você não tem uma fé que está além dessa vida? O que acontece se o seu coração está na sua profissão? O que vai acontecer com você se você perder? O que vai acontecer com você se o seu coração, ou seja, a sua fé, está no seu dinheiro, está na sua casa, está no seu conforto? E quando essa coisa for tirada, o que vai acontecer com você? Nós precisamos de uma fé que vence a tentação de desistir. O que é que esse autor está dizendo? Ele está dizendo que nós somos tão duráveis quanto as coisas que nós colocamos à nossa vida. Você é tão durável quanto as coisas que você cerca a sua vida. Então, se você cerca a sua vida em algo que não pode ser derrotado, você nunca será derrotado. Se você cerca a sua vida em torno de algo que nunca pode ser destruído, então você nunca será destruído. É por isso que o apóstolo Paulo, no texto que o irmão leu, diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada, nem a morte, porque o que a morte faz, na verdade, é nos unir para sempre ao amor da nossa vida. Para sempre. A morte nos une ao nosso amor eterno. Nada pode nos separar. Então, se você quer superar a tentação de desistir, você precisa de uma fé que está além, uma fé que não pode ser abalada, que não pode ser destruída. E você vai poder conseguir enfrentar todas as situações. E nós precisamos nos agarrar em duas coisas: quando a vida nos bate, quando a vida dói. Duas coisas. Se você quer uma fé que não vai desistir, você precisa colocar a sua fé em duas coisas. Primeira, na ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos colocar a nossa fé na ressurreição de Jesus. Tim Keller, um dos meus autores favoritos, ele diz que a visão bíblica das coisas é a ressurreição. E a ressurreição não é um futuro que é apenas um consolo para a vida que nunca tive, mas uma restauração da vida que você sempre quis ter. E isto significa que cada coisa horrível que aconteceu não só será desfeito e reparado, mas vai de alguma forma fazer a glória e a alegria futura bem maior. A visão bíblica, a nossa visão bíblica de tudo em nossa volta,
é a ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós lemos o texto que diz que algumas mulheres tiveram seus mortos ressuscitados. Através de um milagre eles ressuscitaram, mas outros não tiveram. Outros morreram, foram enterrados e lá eles permaneceram. Outros enfrentaram a morte, mas permaneceram firmes. Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. E se você entende que para nós que colocamos a nossa fé em Jesus, no Cristo ressuscitado, não importa o que perdemos nessa vida, nós teremos tudo de volta e muito mais. Muito. Se você perdeu uma perna, você vai ter um corpo perfeito, parecido com o corpo de Jesus, inclusive sem gordura. E essa é a esperança para nós mulheres, que brigamos tanto com a balança. Amém? Amém. E essa é uma esperança para os homens feios, porque Jesus é muito lindo. Então você vai ter a aparência de Jesus, o corpo de Jesus, imagina só. Se você perdeu uma vida, lá você vai ter uma vida melhor. Se você perdeu a sua família, lá você vai ter a sua família de volta. Você vai receber de volta. Se você perdeu o mundo por causa de Cristo, você terá o mundo perfeito. Todo para você. Essa é a garantia que nós temos na ressurreição de Jesus. Mas também nós precisamos nos assegurar e nos apegar na cruz de Jesus. E a cruz de Jesus vai nos ajudar a superar a tentação de desistir. Eu li a história de um mineiro de carvão, crente, um cristão muito forte, muito sólido, que foi ferido em uma mina de carvão quando estava ainda na sua juventude, aos 20 anos de idade. E ele ficou inválido. Basicamente teve que ser cuidado pelos pais, pela família, pelos irmãos, pelos amigos. E ele teve que ver os seus amigos casar, construir famílias, construir casas, ter carros, tudo que ele não pôde ter. E um dia, um jovem, ficou sabendo da sua história. E ele lá sentado numa cadeira de roda, esse jovem foi visitá-lo. E ele disse o seguinte para ele. Ele disse: ouvi dizer que você tem fé em Deus. Como você pode ter fé diante de todas as coisas que você nunca pode fazer? E todas as coisas que você nunca conseguiu ter? Você não duvida do amor de Deus? Claro, ele disse. Às vezes Satanás chega aqui nesta casa velha, chamando meu nome. Ele senta bem aí do lado direito da cama, bem onde você está, sentado. Aí ele aponta para os homens que eu costumava trabalhar e os seus carros novos. Satanás diz: você ainda acha que Jesus te ama? Aí ele me faz olhar em volta de todo esse quarto miserável e ele aponta para as casas lindas dos meus amigos. E ele diz: você ainda acha que Jesus te ama? E em seguida ele aponta para um neto de um amigo meu, um homem que tem tudo que eu não tenho. E Satanás faz isso até eu chorar. E aí ele sussurra em meu ouvido: você ainda acha que Jesus ama você? E o jovem disse: bem, o que você diz quando Satanás diz todas essas coisas para você? E o velho e inválido mineiro disse: em minha mente, eu tomo Satanás pela mão e o levo até um monte distante daqui, onde há uma cruz plantada. E eu mostro para ele aquela cabeça cheia de espinhos. E eu mostro aqueles pés e mãos que foram furadas com pregos. Eu mostro o lado do seu corpo que foi atravessado por uma lança. E aí eu digo: Satanás, é assim que Jesus me ama. É assim que Jesus me ama. Você quer ter uma fé que vai resistir à tentação de desistir? Você precisa colocar sua fé na cruz de Jesus e na ressurreição de Jesus. E quando nós fazemos essas duas coisas, nós vamos viver uma fé heróica, porque não há perda para nós.
Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. Toda essa vida é um ensaio para a vida que nós teremos. Toda tribulação, todo sofrimento, toda angústia, tudo que nós passamos só está nos preparando para a vida que Ele já conquistou para nós. Amém. Por isso nós podemos levantar, como eu fiz um dia da cama, depois de chorar vários dias, dizendo: Senhor, aonde o Senhor estava? Eu dei minha vida para o Senhor. Por que o Senhor não me protegeu daquele bandido? Por que o Senhor não protegeu minha filha? E depois de estar lá numa madrugada, olhar para o meu estado e dizer: Satanás, seu filho de uma... Você está aqui achando, tentando me colocar contra o meu Deus. Você é um covarde, porque só um covarde assalta uma grávida de 8 meses sem condição nenhuma de se defender. A partir de hoje acabou o choro. Você mexeu com a pessoa errada. Eu já venci em Cristo Jesus. A minha vida está segura nele. O meu futuro está garantido nele. E a vida da minha filha está segura nele. Não há nada que possa tirar a minha vida. E não há nada que possa tirar a minha alegria da salvação e de servir o Senhor, porque eu consigo ver Ele naquele monte, naquela cruz, e eu consigo ver Ele assentado no trono me aguardando. Fique de pé no seu lugar, por favor.